lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, e esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. Olá, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus e gostaríamos de falar sobre um tema muito preciso em todo tempo, em todo momento e a cada dia, aprendendo a blindar o coração contra o mal. Por quê? Blindar o coração, porque nessa vida sempre existiu o mal e sempre há o mal, que se chama o príncipe das trevas, e a maldade no coração do homem, que é contaminado com toda sorte de egoísmo e de maldade. E gostaríamos de falar sobre isso, que é muito preciso. Então, antes de tudo, vamos apresentar ao Espírito Santo este ensino, essa meditação. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o teu Espírito, Senhor, guie as palavras. E assim, meu Deus, que possamos ter luz para aprender tua verdade, praticar e assim viver para o nosso bem. Em nome de Jesus. Aprendendo a blindar o coração contra o mal. Vamos ler o texto básico que está no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 21, que diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre vai vencer o mal. E sempre quem querer vencer qualquer situação com mal, nunca vai vencer. Porque o mal nunca vai prevalecer, e sim o bem. Então vamos falar do primeiro tópico. Iremos falar quatro tópicos. Vamos ser bem sucinto, bem breve e bem objetivo nessa meditação. O primeiro tópico, irritabilidade, ou seja, excitação, estimular ao mal, ao ódio, agitar, fazer a pessoa sair do sério. A gente bem sabemos e temos falado nisso, que o diabo ele trabalha, uma das ferramentas do diabo é excitar, provocar excitação ao ódio, ao mal. Essa é uma das armas, das ferramentas que o diabo usa, e se a gente não vigiarmos, até nós mesmos findamos sendo atingidos com esta arma de Satanás. Então a gente tem que ter muito cuidado no momento que está a cabeça quente, palavras duras, pesadas, que excita a irritabilidade, excita o ódio. Está escrito isso em Romanos, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a palavra dura suscita ira. Então a gente tem que ter cuidado com nós mesmos, se tivermos de uma forma com a cabeça quente e falar palavras duras. A gente tem que ter cuidado. Ou de outra forma, quem estiver falando palavras duras para machucar, a gente também tem que ter cuidado para não absorver e não fazer o mesmo jogo do mal, cair na armadilha e ceder também a dizer palavras duras. Então, o primeiro tópico, irritabilidade, excitação para provocar o ódio. Então, vamos ler uma palavra aqui que está em Provérbios,
capítulo 10, versículo 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, vem provocações. Sempre o mal trabalha com provocações para excitar a pessoa, se inflamar e causar irritação, contendas, e a pessoa contaminar o coração. Então temos que ter muito cuidado com palavras que provocam irritação, provoca contenda e iras. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos para o segundo tópico: a injustiça e a injúria. É muito sério. Ninguém quer sofrer injustiça. Ninguém que estando certo quer sofrer. E ninguém quer ser repugnado. Ninguém quer ser desprezado. Então, a injustiça, a injúria, os insultos de alguém contra nós, e a gente estamos vivendo de uma maneira verdadeira, correta, ninguém aceita isso. É complicado. Ninguém quer sofrer injustiça. Mas o Senhor Jesus foi um exemplo para nós. Isso está escrito na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo de número 23. Vamos ler então. Pois ele quem? O Senhor Jesus, quando ultrajado é sinônimo da palavra injuriado. Quando ultrajado, não revidava com ultraje, ou seja, com injúrias. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Ou seja, quando as pessoas maltratavam ao Senhor Jesus, desprezava, fazia mal a ele entregava tudo a Deus, tudo nas mãos de Deus, que Deus é quem julga corretamente, justamente. Então, às vezes, a gente estamos passando por uma injustiça, alguém está fazendo alguma injustiça, a gente não tem que se vingar, querer fazer algo para a gente revidar, querer fazer a justiça com nossas próprias mãos. Não, de forma alguma. A palavra de Deus diz claramente no livro de Hebreus que a vingança, a justiça pertence a Deus. A gente tem que entregar tudo na mão de Deus, confiar nele, não fazer nossa justiça com nossas próprias mãos, porque é assim que o mal trabalha. Ele incita para você tentar se vingar, para você tentar fazer justiça da sua própria forma. Não. O Senhor Jesus deu um exemplo. Entregue tudo nas mãos de Deus. É isso que nós devemos fazer. Porque se a gente for tentar cultivar dentro de nós o desejo de fazer justiça ou de se vingar, a gente vai estar semeando dentro de nós, dando lugar, brecha aos sentimentos do mal, aos sentimentos de vingança, nutrindo em nós uma maldade. E isso não é bom para nosso coração. É tudo que o diabo e o mal quer. Então a gente tem que vigiar essa situação e frear e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. De forma alguma, meu Deus, não deixa isso entrar no meu coração. Me ajuda a perdoar, me ajuda aquele que fez mal, eu perdoar e não querer me vingar. Toma em tuas mãos, abençoe essa pessoa que está agindo com injustiça comigo. Tenha misericórdia dela, faz com que ela abra os olhos. E você praticando o bem com quem está fazendo mal, está escrito que brasas
vivas vão vir sobre a cabeça daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa está fazendo mal, injustiça, e você faz o bem, aquela pessoa vai, puxa vida, estou fazendo mal e aquela pessoa age com misericórdia, faz o bem para mim, puxa vida, isso não é certo, vou pedir perdão a essa pessoa. É assim que Deus trabalha, que o bem trabalha. Para o tópico 3, aborrecimentos, causas de repugnância. É normal, assim, o ser humano se irritar, se irar. Paulo mesmo disse: irai-vos, mas não pequeis. Isso é da natureza do homem, a natureza humana. Mas quando você tem a natureza espiritual, quando você é nascido de Deus, verdadeiramente tem um amor de Deus, aí você consegue conter mais os momentos de aborrecimentos. Você suspira e você pede ajuda. Espírito Santo, me ajuda, abençoe essa pessoa que está agindo assim contra mim, para que você conserve o seu coração puro no amor de Deus. Aí vamos ler apenas 2 referências. Teria mais, mas vamos ler apenas 2 referências. Uma está no Velho Testamento, no 4º livro, se me falha a memória, meu Deus. 4º é o livro, ou é o 3º livro do Velho Testamento, que é o livro de Levítico, que é o livro que mais Moisés fez referência sobre as leis de conduta, como a gente se conduzir na nossa convivência com o próximo. Então, olha só, capítulo 19, versículo 17, diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então é assim, a gente vê que alguém está fazendo algo contra nós, a gente vai lá e, poxa, ó, isso está me incomodando, não faz isso comigo não, isso não é bom para nós, para nossa união de amor com o próximo, com o nosso irmão. E se tratando de uma convivência no meio cristão, religioso, há um conselho do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, de mansidão, de uma forma amável. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, a gente tem que fazer de tudo para não julgar ninguém. Se errou, não julgue, apenas ore. Porque quando a gente começa a julgar, olhar para o defeito dos outros, aí a gente já começa a colher também aquilo. Então a gente tem que sempre olhar para o próximo, para o irmão, o nosso próximo, como alma, e não como um ser qualquer para julgar. Porque foi assim que fizeram com aquela mulher no ato de adultério. O Senhor Jesus estava lá e eles queriam testar Jesus, foi pego ela no ato de adultério e trouxeram só a mulher, mas cadê o homem? Então o ser humano tem essa tendência à malícia e à maldade. E o Senhor Jesus disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra. Então o ser humano sempre age assim, querer julgar. A gente tem que olhar para nós mesmos e com o nosso próximo como se fosse uma alma, com amor, pelaquela alma, para que aquela alma não se perca com palavras, porque está escrito no livro da primeira epístola de João que as nossas palavras com maldade, ela pode também fazer morrer a alma do nosso irmão, do nosso próximo.
Isso se chama homicídio espiritual, que a pessoa, com as palavras, pode até fazer desviar uma pessoa do caminho da salvação. A gente tem que ter muito cuidado. A palavra de Deus diz assim: não saia palavra alguma torpe da vossa boca, mas unicamente aquela que for boa para edificação. Para edificação. E quarto tópico: não discutir com ninguém. Ah, como é maravilhoso. Amo demais esta palavra. Aleluias. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Noutra tradução diz que o servo de Deus não convém contender, mas ser manso, sofredor e apto para ensinar. É maravilhoso. Tudo isso, quem pode fazer isso com nós é o Espírito Santo. Quando você tem os frutos do Espírito, que é a paz, aí você tem amor, tem a paz para ter paciência, para suportar os defeitos e momentos de injustiça. Gostaríamos de falar alguma coisa, mas nós vamos nos ater apenas a isso mesmo. E concluindo por aqui, a gente vamos ler essa reflexão. Temos que falar pouco e filtrar as palavras que alguém fala para você, para nós, mas não serve para edificar. Pessoas que falam palavra já para realmente atingir, para lhe manchar o seu coração, incitar para manchar, para provocar ódio. A gente tem que ter muito cuidado sobre essas palavras e filtrar, não absolver. Você ouvir e depois, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, tem misericórdia aquela pessoa que falou essas palavras para mim, e esquecer, não absolver para dentro do coração. E já estamos concluindo com essa última reflexão. Procure saber quais seus pontos fracos para vigiá-los, pois o inimigo, Satanás e os demônios de nossas almas investe neles para nos tirar da presença de Deus e manchar o coração. Então a gente tem que ter cuidado, que o diabo, a palavra de Deus diz assim no livro de Pedro, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, bramando para tragar aquele que der brecha. Então ele fica só estudando, tanto ele como os demônios. Ele qualquer palavra de dura ou qualquer injustiça, ele se irrita logo, ele vai logo brigar com aquela pessoa. Eu vou investir nisso. A outros esse daí é muito cobiçoso, ele não pode ver uma situação que ele cobiça desejando. Esse daí ele tem a ganância pelo dinheiro. Vou investir nessa área. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo com tudo isso, para preservar a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida bem para com Deus. Deus abençoe, que o Espírito Santo esclareça e cada vez mais nos ajude a ter a sabedoria, a inteligência para a gente ter cuidado com as palavras, quando for falar com a situação que venha querer irritar, ficar calado e nunca julgar, e ter misericórdia e perdoar aquelas pessoas que tentam nos fazer mal. E sempre essa última palavra: se vence o mal fazendo bem. Deus abençoe. Sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos, Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que segue Jesus. O amor nunca perde,
o